mas fica aí gravado o Estranho Modo de Vida, que é da música da Nália Rodrigues, mas é com a voz do Caetano e a dublagem do garoto, né? Que é enfim, o do final. Agora, eu trouxe aqui o Samuel Fuller, né? O Fuller, tem um filme dele que é Eu Matei Jesse James. E aí ele mata o melhor amigo dele, Jesse James, só que é invenção de Samuel Fuller, né? Para ele casar com a namorada, e aí depois ele fica arrependido, mas na verdade é porque ele era apaixonado no no Jesse James, o cara que mata ele, né? O covarde que mata ele. E aí aquela cena que ele vai, que os dois nesse filme estão tomando banho, que o Ethan Hawke está tomando banho e o outro vai com a toalha, ele fala assim: Eu não preciso que você me seque, eu sei me secar. É igualzinho a cena do Samuel Fuller, do Eu Matei Jesse James. Enfim, e a cena do Sérgio Leone, dos três ali, né? Só que o garoto é que não entendeu por que que meu pai apontou a arma para mim, né? Aí, tipo, o garoto foi embora, mas, tipo, como assim, meu pai? E como que o cara não me matou, né? Tipo, ele foi, que é o do feio, mal e não, o bom, o mal e o feio, né? É É o ótimo Clint, esse filme. do Sérgio Leone. Também essa cena dos três que o Tarantino repetiu no Cães de Aluguel também. Enfim, ai, vamos ouvir. Agora eu quero ouvir todo mundo, mas primeiro vai ser a Clivânia e depois é só levantar a mão. Ah, Clavânia, conta aí mais pra gente. Vale? Não, fala você, vai. Ah, é, é uma estranha, é uma estranha maneira de ver cinema, né? Porque nós vimos no Rio, então você tem esse filme curto e uma longa entrevista do Almodóvar. Uma entrevista é meio uma aula se explicando, né? E se colocando dentro da história do cinema. Então, eu já estava conversando com Lília sobre isso. Quer dizer, às vezes o artista, quando jovem, ele quer romper, né? Ele quer romper com a tradição, né? E fica descontínuo. E chega um momento que ele quer se inserir na tradição. Quer dizer, ele quer fazer parte da história que antecede ele, né? E, nessa fala do Almodóvar, ele cita muito Ford, Huston, os grandes diretores de western, o Leone, inclusive esses ranch, essas coisas são cenários do Sérgio Leone, que ficaram lá na Espanha, né? Ah, e então há uma nítida impressão que ele quer realmente se inserir na mainstream, né? Na corrente principal do cinema e ser aceito. Quer dizer, na verdade, e ser aceito pelo pai, né? Quer dizer, o pai é história do cinema, né? O pai a história, né? Então, agora é muito longa a entrevista, dura uma hora e meia, às vezes é meio redundante também. Não é tão fácil ouvir essa entrevista. A Vânia ouviu com muito mais facilidade. Eu estava muito cansado, porque eu venho dessa virada toda de exposições, né? A gente tinha estado na cidade, Verde Petrópolis, É, Estado das Artes e depois é, cinema. cansadíssimo. E eu também estava sentado numa cadeira inclinada que derrama você, assim, que te É empurra. horrível. Mas tem momentos ótimos na entrevista. Aprende-se muito sobre cinema, mas aprende-se mais da vontade do Almodóvar de se transformar num clássico, né? De entrar na linha, na mainstream do cinema. Beleza, que legal. Você tinha falado isso hoje, né? Que É, o artista em geral fica trabalhando com ruptura e tradição, né? E pois aí que é. ele usava muito sexo explícito, né? Nos primeiros filmes, assim, e nesse ele não, ele foi mais comedido, né? Ele rompe com muita coisa, né? Quer dizer, a cor dele é completamente. A cor e a luz nos filmes dele, né? A cor é muito contrastante, muito vibrante, muito diferente do que se faz em cinema normalmente, né? A,
as atrizes não têm a beleza convencional, né? Quer dizer, ele rompe com essa tradição da atriz bela, ou mesmo quando a atriz não é bela, ela é. Quando ela não é bela, ela tem uma cara assim, comum, né? Ele tem caras extraordinárias, né, nos filmes dele. Então, eu acho que é a ruptura, né? A própria ruptura, quando você é um jovem artista, é uma ruptura, né? Porque já existia arte antes de você, você rompe com uma corrente que está existindo à medida que você se insere na corrente, né? Ou que você vai à margem da corrente. Então, eu achei muito interessante essa longa fala dele, assim. É um pouco Gilberto Gil na Academia de Letras. Que legal! Obrigada, Áquila. Agora, Vânia. Vânia, fala aí o que que você lembra da entrevista. Ah, maravilhosa entrevista, mas o que me impressionou muito é que ele disse dessa corrente que ele pegou de filme de western com homossexuais. Então, o que ele viu por último foi o Ataque dos Cães, e que foi a direção de uma mulher, e que foi o primeiro western que ele viu na vida dele em que não se deu um tiro. Então, no Ataque dos Cães, né? E um filme também precioso. E também o que ele sentia de fazer a diferença entre o xerife e que era todo vestido de branco, preto, tudo, só na hora que está em casa, que ele tira o paletó, que está aquele colete vermelho de seda do pecado, né, aquela coisa. E do que vem do Texas, quer dizer, parte texana mesmo, Mexicano. mexicana, desculpa, mexicana, e que aí então ele vem com cores, é o casaco verde, é todo o xadrez da camisa colorido, né? O quadro na casa dele é esse quadro do deserto, né? Que segundo ele é dessa Georgia O'Keeffe, que é uma famosésima pintura americana, e em cima da cama do xerife, uma mulher, era uma atriz famosésima da época, então que ela tirou o retrato dela e que então era na moda usar aquilo. E ele diz, e a repórter fala, e me diz uma coisa, por que que você não acabou o filme? Não, eu não acabei porque eu queria exatamente falar sobre o que eu escrevi. E se você acabasse com o filme, como você acabaria? Ele diz que acabaria o xerife. Claro, que o tiro entrou e saiu, né? Vê que ele faz por ativo aqui e aqui. Então, que ele cuidou, ele melhorou, mas que ele já não queria que ele saísse. Então, que ele sai, vai embora, foge, e ainda para perseguir o filho dele. E eu sei que o filho se tornou um bandido, um carniceiro, no final do Almodóvar, um carniceiro horroroso que deixou um rastro de crimes e tudo, e que então o próprio pai acaba que mata o filho. Uau! Então seria essa a história, né? Que ele, se ele continuasse. Mas nisso, um enredo gigantesco para chegar àquela. Bom, aí eu queria que a Virgínia falasse. Ela levantou o dedo. Então, eu coloquei a Facó, mas a Ah, Virgínia dela desculpa. falou alguma coisa antes. Facó ou Virgínia? Quem quiser falar primeiro. E quem quiser pode se Qualquer um. inscrever. Falar, Virgínia. Então, obrigada. É, eu assisti o filme e assisti a entrevista também, assim como a Áquila e a Vânia, na semana passada, no cine, um cine que tem aqui num shopping pequeno. E assisti o filme, bacana, assim, gostei de ter assistido o filme. A entrevista, gostei de ter
ouvido o Almodóvar. Eventualmente, a sensação que eu tinha é que ele se repetia um pouco, dava ênfase, né, a determinadas coisas. Então, me cansou um pouco assistir ele, em que pese eu gostar bastante dele. Com relação à questão das cores, eu acho que ele já vinha tentando mudar as cores quando ele tem um filme, O Corpo que Habito. A pele que habita. A pele que Pele que habito. A Pele que Habito, e esse daí. Ele, me parece que ele é o personagem principal, o Antônio Bambambam, Bandeiras. isso, o Bandeiras. É, ele, Bandeiras latino, mas o ambiente que eles estavam vivendo era, me parece, que nos Estados Unidos, eu creio. E era azul, a tendência do filme, as luzes eram azuis, muito. É uma luz que não é a luz vermelha, não é a luz do dia, é uma luz que amortece as coisas, que ou entristecem ou me lembra os filmes americanos onde há violência, essa luz azulada. É muito usado no cinema americano a luz azulada, né, em determinados filmes. E o Almodóvar já estava saindo da coloração, né, habitual dele. Era isso. Por enquanto era só isso. Eu queria falar mais, mas precisa as outras pessoas falarem. Ah, mas pode falar. Que ninguém se inscreveu ainda. Ah, Marisa está se Em despedindo. Facó está inscrita. Ah, Ó, depois é a Facó, e depois o Zé. Bom, E eu depois o Áquila. primeiro que eu não me inscrevi, mas já que me colocaram Filha, aqui na roda, eu vou falar. eu vou dormir ou vou ver televisão? O que que você acha? A dona Vilma também. Eu não sei eu fui ao banheiro, voltei, mas tá, Vou eu não colocar sei. no mudo que eu acho que ela não está mais aqui com a gente. Ela já desligou a câmera, né? Mas e aí? Posso? Facó, depois o Zé, então. E Ah, depois o Áquila e é, depois a Virgínia de novo. eu estava muito curiosa de ver esse filme, porque é um estilo diferente, que eu acho que ele quis fazer uma homenagem a esses grandes cineastas que ele sempre admirou, né? Então, é uma homenagem a eles, mas você vê que tem a marca indelével do Almodóvar, né? Que são e as cores e a simetria e o bom gosto visual, porque os filmes deles, cada quadro é um quadro, né? É uma obra de arte. É uma coisa assim impressionante, sempre independente da trama, que também costuma ser muito boa, né? Sempre tem um screenplay, roteiro, né? Um roteiro muito interessante que prende muito a sua atenção e você quer saber o que vai acontecer, e esse filme não é diferente. Então, eu achei muito bom. É um final abrupto, parece que deveria continuar e não continua, mas, sabe, ele tem a liberdade de fazer isso. Quando o Acre estava falando essa coisa do artista transgressor, e ele falou do artista, retrato do artista, eu me lembrei do James Joyce, né? O retrato do artista quando jovem, o Isso. Dubliners, que ele escreveu antes ainda. Nessas duas obras, ele é bem tradicional. Depois é que ele vai romper com a tradição, com Ulisses, Finnegan's Wake, o Stream of Consciousness, veio depois, né? Alguns começam rebeldes, outros se tornam depois, como é o caso do James Joyce, né?
Então, É era só isso que eu verdade. queria falar. E eu não vou demorar muito, porque a minha filha está aqui me chamando para falar comigo. Tá Ah, bom, mas eu então. gostei muito, adorei. Aliás, só mais uma coisinha pequena. Tem um filme na Netflix que também são 30 minutos, que é baseado num conto do Roald Dahl, que é um escritor britânico, que é maravilhoso, que é muito bom. Eu adorei, com Ray Fiennes, aquele cara também, que é um nome difícil, que eu não consigo lembrar nunca o nome dele, mas é um filme muito bom. É a Vida Fantástica de Henry Sugar. Vou botar o link lá no Cineclube. Nós vimos. Vocês viram, Eu gostaram? não vi ainda, eu Gostamos. quero Nossa, eu ver. adorei. É só É meia hora meio que também uma que eu vou ver de trilogia. novo. Tem É, várias histórias do Roald Dahl agora 3, é. na Netflix. Eu Eu vi esse adorei. filme e adorei, gostei muito. Não é? Muito legal e é muito original. É do Wes Anderson, é esse o É do Wes nome? Anderson, Wes eu Anderson, pensei, é. porque tem o Asteroid City, que é dele também, que estava aí no cinema, saiu rapidinho, ele também está aí na lista para a gente assistir. Mas esse da Netflix eu quero ver, 30 minutos. Ele faz alguns curtas Vale famosos super a também. pena. Achei muito legal. Então, já vou me despedir. Daqui a pouquinho eu saio, eu ouvi só o Zé e vou sair, tá? Tá bom, obrigada, Facó. Eu que Beijo. agradeço. Beijo. Zé, depois Áquila, depois Obrigado, Virgínia, depois obrigado, Beth. Facó, pela consideração de me ouvir, mas vai ser pouca coisa. Eu sempre acho que o artista, o diretor de cinema, ele não dirige atores, ele dirige o público, né? Ele conduz a imagem, a nação do público, né? E usando os recursos, os atores, ou até desenho animado, o que for, para conduzir a percepção do público, né? E eu acho que esse curta, né, esse formato, ele é uma questão assim minimalista, né, de deixar as pontas, o antes e o depois, à disposição do público, né? Então a gente vê um filme de meia hora, mas o peso dele é tão grande ou mais intenso do que filmes de hora e meia, porque a história está toda aí, né? Então ele é econômico na produção do material, mas é completo, né? E é o que a gente identifica muito. Se a gente visse esse filme sem saber quem era o diretor, dava para ficar desconfiado que era o Almodóvar. É verdade. Essa aí. Ah, que legal, Zé, essa coisa do diretor dirigir o público, é verdade. Muito legal. E Gostei. só uma coisinha, eu falar só mais uma coisinha. Isso que o Zé falou me suscitou uma coisa. Essa condensação, né, em 30 minutos, me lembrou assim um pouco a poesia, que é bem mais condensada do que a prosa e por ser mais curta, né? É verdade. É É, pesadinho. porque o curta, ele é o tamanho da ideia, vamos dizer assim, né? Que normalmente o curta a gente pensa como o começo, né? Os primeiros filmes dos cineastas, né? E aí então é como se fossem vários curtas, depois viram longas, né? Como o primeiro longa é o desenvolvimento de um curta, mas esse é o tamanho da ideia, né? Que ele quis colocar e condensar, né? Que é muito legal, né? Então, depois do Zé, era o Áquila, depois a Virgínia, depois a Beth, depois a Vera. Pode É, falar, Áquila. aí, voltando para o início do Almodóvar, né, quer dizer, a cor. ah, Quando ele tinha o fotógrafo brasileiro, né, Afonso Beato, Uhum. que fazia aquela cor muito vibrante, muito contrastante, né, que vai até o. Como é o. A Virgínia falou o nome do filme que eu esqueci, É que a pele quando que muda, Pele que habito. habito. quando muda a paleta, né? Então vem uma paleta mais elegante, mais bem educada, assim, ah, que aparece nesse filme, quer dizer, a qualidade da cor mais neutra que acentua a cor vibrante nesse filme. Então, quando naquela paisagem meio terrosa, né? Quando aparece o casaco verde dele, ele vibra muito, o xadrez vermelho vibra muito. Então, é muito interessante esse uso da cor do Almodóvar.
ele brinca muito com isso. E agora eu acho também que essa vontade de fazer parte da história, que eu acho que todo mundo tem, né? Quer dizer, você não consegue ser só ruptura o tempo todo, né? Quer dizer, você tem vontade de fazer parte de um rio, né? De um fluxo, de uma stream, de uma corrente. Então, que esse filme coloca ele, e essa preocupação é permanente na entrevista, inclusive ele está com ar de professor no melhor sentido, não é no mau sentido de dizer, o fulano estava professoral, não. Ele era um professor falando, foi uma aula, sabe? Uma aula de cinema, de western e de Almodóvar, né? Foi muito bom. É isso. Maravilha, obrigada, Aquila. Então agora é a Virgínia, depois a Beth, depois a Vera. Socorro! Tá me Voltou! ouvindo? Dá para ouvir? Dá? Aham. Muito bem. Ah, tá. Eu fico sem saber se está o microfone ou não. Tá certo. A Aquila falou assim bastante o que aconteceu na entrevista, é, essa vontade de pertencimento, eu acredito que ele Isso. aparece, o pertencimento não sei se uma nata da filmografia, mas um pertencimento desse mundo que não é só ele representar exclusivamente a Espanha, uma estética espanhola e isolada do mundo. Ele se permite a possibilidade de fazer um western sem, sem repetir, usar algumas coisas do western, dos italianos, né, da Do coisa Sérgio italiana. Leone, né? Exatamente. E do western americano. E sem ser uma coisa nem outra, e imprimir a marca dele. E deixar impressa a marca dele, o cinema dele, a temática que ele escolheu abordar. Eu achei assim muito bom. Foi José, né? Zé Simas, não, Isso. É, é. é isso? Que falou assim que o tamanho do filme foi o tempo necessário para viver aquele filme. Ele é um filme condensado, mas ele é um filme. É um filme com começo, meio e fim. Você pode ampliar a história ou não, mas ele conta uma história. O filme é curtinho, mas ele conta a história. E aquela história, ela é suficiente em si mesma. Ela permite outras viagens. Você pensar ela ser um filme de longa-metragem, permite outras viagens, outros términos, como foi abordado aí. Mas, assim, foi muito bacana a entrevista. Foi a Vânia que colocou a outra possibilidade, a possibilidade do filme completo, foi, né? Na Isso. entrevista, no final da entrevista, os últimos minutos, ela pergunta para ele: e você acha como é que você acabaria esse filme? Aí ele diz, né? Ele fala isso, né? E quer dizer, ele diz, mas ele fala, eu não quero acabar o filme, eu quero que cada um acabe por sua conta, né? Do jeito que a imaginação permitir, É, né? é, é.
É, O é que é muito legal. interessante em muitos livros, uma coisa, né? Assim, ler livros tem essa coisa interessante de alguns não terminarem por completo. E você É, ficar imaginando qual é o fim daquela história. E aí te é, vem diversos fins e diversas possibilidades. E isso é um exercício da imaginação humana, uma coisa muito, muito interessante, muito legal. isso, é, é isso mesmo. Pronto. Isso aí. Aí, Obrigada, Virgínia, aí. que legal. Então, agora é a Beth, depois a Vera, depois o Zé. A Silvia também não falou nada. Então, vamos lá, Beth. Bom, boa noite. Assim, eu tive um estranhamento, porque assim, Almodóvar, eu ainda estou com aquela ideia daquela temática, né, citatina, e, enfim, aquela coisa de Espanha. E eu, quando começou o Faroeste, eu falei, fiquei estranho, porque, sabe, falei, nossa, é Almodóvar, mas aí depois eu fui entrando na história, tudo, e vi que realmente ficou bom. Eu particularmente não gosto muito de faroeste, assim, não gosto de faroeste, né? Mas assim, vi que tem, assim, um valor todo e ele dá a marca dele, como vocês falaram, né? Tem a marca dele aí. E aquele menino que fica cantando é o filho dele, ou Lília, que está no começo? É o filho do Do, do, amante, né? Do xerife. tá. Então, agora que eu estou conectando. Enfim, mas eu gostei, né, de modo geral, mas assim, eu levei um estranhamento, eu levei um choque, porque eu estava esperando outra temática e também o tempo de duração, nossa, assim, eu não sabia que era tão pouco tempo. Então, para mim, foi tudo muito. E quando começou a aparecer os subtitles lá, eu falei, nossa, eles estão erraram. Eles erraram. Está errado aí. No fim, olha, estava certo. Bom, então foi só isso, para expressar o meu, né, voltando à palavra estranhamento, mas eu acho que isso ele quis chocar mesmo, acho que foi uma coisa que ele fez de propósito, para chocar, né, com os livros, ela comparou agora, esqueci o nome dela, com a questão do livro, que ele também tem essa característica de chocar o leitor, então ele fez isso, ele chocou o espectador e conseguiu, pelo menos comigo ele conseguiu bastante, né? Eu fiquei bem assim, ué, acabou, e aí, como é que fica? Sabe, nunca esperava, enfim, mas gostei bastante. Obrigada, Lívia. Ah, legal, obrigada, Beth. Para mim, o estranhamento, na verdade, foi um estranhamento de familiaridade, né? De familiarizar. Eu adorei ver a gaveta dele arrumadíssima, dos dois, porque depois ele foi lá, né? E eu falei, porque todos os filmes do Almodóvar têm sempre uma casa impecável, com objetos de arte, muitas cores, mas cores assim, super bem planejados, né? Assim, a casa dos personagens sempre é a coisa mais linda. E aí, nesse, tava lá a parede. Aí eu falei, não, é porta parecida com a porta da minha casa, né? Viu? Agora eu fico olhando tudo. Mas eu adorei aquela gaveta arrumadíssima. E ele, eu perdi minha cueca. Ah, pega uma minha. Eu, tipo assim, Trocando as intimidades, né? né? Tipo, eu falaria com a minha filha, ela fala, não tenho roupa, eu pego uma minha. Agora, tipo, para um homem falar, pegou uma cueca, pega uma minha. E aí Está ele na pegou gaveta da direita, Da quer dizer, direita. ele mostrou que ele é muito. Ele sabe onde estão as coisas. achei o máximo. Então tá bom. Então agora é a Vera, depois o Zé, depois a Silvia. Até amanhã, Lília. O Até Zé está amanhã. Oi, Tchau. dona Vilma, a senhora não quer falar Tchau. também?
Não sei, eu estou bem, mas não sei o que você está. Você está bem? A gente tá bem, tá tudo jóia. Gostou do filme, dona Vilma? Estava muito bom, né? Mas Mas não foi era rápido. verdade. Tchau, Zé. Tchau. Tchau. Boa Boa noite semana. para Tchau, todo mundo. tchau. Se o Zé aparecer, dá um abraço nele. Tá no mundo, Zé. Eu estou aqui, mãe. Tudo bem? Você não está me vendo, não? Não sei o que houve, não sei também. Eu estou por aqui. Eu vou para o meu quarto com televisão mesmo. Tá bom. Então vai, Tchau. boa noite. Descanse Boa bem. noite. Então agora é a Vera, depois o Zé e depois a Silvia. Então, eu também tive a mesma sensação que a Beth, né? Fiquei muito chocada, né? Assim, pensando depois, né, você pode pensar assim, bom, ele fez como se fosse um episódio de uma série, né? Que hoje em dia tem muito isso, né? As pessoas veem série, aí vê um episódio que pode durar meia hora, 40 minutos, né? Mas claro que eu não esperava, né? E fiquei assim, como assim? Quem que é isso? Já acabou o filme? Agora, teve uma inspiração daquele Brokeback Mountain, lembra dos dois cowboys? Isso. Também E, dois cowboys, né? e tem uma coisa que é Almodóvar puro, que é a coisa do sequestro, né? Isso já apareceu em vários filmes dele, da coisa de você imobilizar o objeto do desejo, do objeto do desejo ficar sequestrado de alguma forma, imobilizado. Isso em vários filmes dele aparece. Né? Desde aquele Mulheres à beira de um ataque de nervos, que ela começa falando assim, não, eu levei o fulano para minha casa, que era um terraço muito bonito, assim, ela fala isso, que ela sequestrou ele ali, né? Que ela, e assim vários outros filmes, aquele que Atami também, né? para mim é a pele que eu Ica, habito, aquele outro que tem a Carne Trêmula. carne trêmula, Nossa, eu nunca tinha exatamente. reparado, exatamente. Todos têm sequestro. Muitos, A pele que habito. É, muitos filmes dele têm esse É. verdade. temático. Mesmo o Hable com ela, porque a moça estava ali, de alguma forma, Exato! Ela tava. Olha que genial, Vera! Genial, Vera. eu me lembrei Gostei. disso, assim, porque na pele que habita, eu acho que ele foi assim ao máximo com esse tema. Ele conseguiu ir ao máximo. E é recente. Então, ele acaba desenvolvendo da mesma forma, né? O outro cara fica sequestrado ali, né? E ele fala: agora você vai ver o que, que dois cowboys podem, o que, que dois homens podem fazer juntos no anjo. Então, assim, é tudo uma coisa de fantasia, de você capturar, né, o objeto de desejo. O objeto de desejo está ali, né, de alguma forma sequestrado. Isso eu acho que aparece em quase os filmes, quase todos os filmes dele. Mesmo naquele filme que eu amo de paixão todo sobre mi madre, né? Ai, é lindo! Esse filme é lindo, de doer. Tem até a questão do cara que fica doente, né? Que está com AIDS, né? E aí ele fica de alguma forma ali, né? Também é, Paralisado. sequestrado, né? Então, eu acho que tem isso, né? Que é uma coisa, é um tema dele o tempo todo. Sim. É Ele porque vem. a relação vai se dar assim, né? Tipo, no Voz Humana, né? Que era só a Tilda Swinton, ela falando do término de um relacionamento, né? E do sofrimento, ela lá tentando resolver no telefone. Mas, É, com o sequestro, a pessoa tem que ficar lá ouvindo o que a outra tem para falar e não tem escolha, né? Tipo, vai ter que conviver mesmo, né? Então, é como se fosse. E também pode ser até uma metáfora, né? A gente na sala de cinema, mas a gente pode levantar e sair, né? Mas a gente tá ali também, né? Ficando ouvindo o que ele tá falando, né? eu não tinha pensado, mas esse tema está sempre no.
no filme do Almodóvar, né? Do desejo, né? Do objeto de desejo estar, de alguma forma, sequestrado, paralisado, imobilizado. Né? Tem uma coisa assim. Enfim, é isso. Mas, assim, eu gostei, claro, né? É muito bom, mas eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Que isso? Devia ter falado, mas eu fiquei com medo de botar que era 30 minutos e falar que era um western gay, e aí o pessoal não via. É, muita gente podia Meu ter pai visto. fugiu. Não, mas eu acho que ele nem se tocou também, porque eu coloquei no grupo da família. Mas para ele vir ver. Mas ele iria identificar todos os filmes, que meu pai conhece todos os westerns, né? De cor, e o nome dos atores, tudo. Ele iria falar: esse filme é aquele do John Ford, naquela cena, e lá, lá, lá. Eu só reconheci duas, né? E É aí. como fez uma homenagem também aos western, mas ele faz um western gay, né? Tinha que ser. Mas muito bem feito, maravilhoso. É um episódio, para mim, né? Esse aí é um curta mesmo, mas bacana, sem dúvida. Genial. É, beleza. Obrigada, Vera. Brigadão, genial a descoberta aí do sequestro recorrente. É, Então agora, então agora é o Zé e depois a Silvia. Eu acho que também, talvez nas referências cruzadas, né, o título desse filme podia ser Os Brutos Também Amam, por exemplo. O título do Né? filme poderia ser o quê? Esse filme poderia se chamar Os Brutos Também Amam, Ah, os né? brutos também amam. Não Que é é? um clássico. Agora, eu queria que vocês depois procurem no grupo do Cineclube que eu coloquei lá a letra da Estranha Forma de Vida, da Mária Rodrigues. Ah, Tá? eu Eu estava acho que é louca. legal ser lido. É um poema muito profundo de dramas de coração, né? Agora, não tem nada a ver com a historinha do filme. A letra não está contando a história do filme. Eu não sei por que ele pescou o título, né, e a ideia do filme relacionado com essa música da Mária Rodrigues, que é cantada aí pelo Caetano Veloso. Eu achei que vale a pena ler esse e botei lá Mas, no grupo de WhatsApp do Cineclube. mas Tá? será que não é porque assim ele fala para o cara, né? Você só sabe fuder, você não sabe amar, porque, enfim. Você nunca amou ninguém, né? Vocês conhecem a letra da música? Não? Não, Leiam lá, está lá no grupo do Cineclube. Tá? Porque ótimo, não ótimo. nada de explícito, apenas o título da música é igual ao título do filme, né? Estranha Forma de Vida. Mas não tem nada de gay, de coisa nenhuma. É um relacionamento de pessoas que têm lá uma dificuldade. Né? E volto a dizer que eu até diria o seguinte, que talvez seja até uma brincadeira, o Almodóvar dizer o seguinte, para fazer o Brokeback Mountain, eu não precisava mais do que 30 minutos. Porque o Brokeback Mountain é genial você falar isso. É um filme, é a mesma obsessão, né, que o Akla falou, que tem na entrevista também dele se explicando, né, da tradição e da ruptura, mas eles colocam só na temática ruptura, porque o filme é extremamente cinema clássico, narrativa clássica, é um novelão, né, assim, e não É precisava ser verdade. tão longo, é verdade. Genial! Meia hora A eu dou Almodóvar conta. faria em 30 minutos. Beleza, obrigada, Zé. Agora, Silvia, vou pegar uma aguinha, mas eu estou ouvindo. Pode falar, Silvia. Tá bom, tá bom. Então, eu achei ótima a ideia de que a direção, o diretor dirige o público, assim como a Atla gostou também. Eu senti na hora que ele falou isso, muito exatamente, concordo muito. A gente se sente dirigida, né? Foi como se tivesse caído uma ficha. A direção é, Genial. claro, muito voltada para o público. E aí uma curiosidade minha, né? Foi a primeira vez que eu vi um western gay. Nunca tinha visto,
nada de parecido. Mas não Eu queria foi o saber, primeiro, já teve um, que é do Samuel Fuller. Mas o Samuel Fuller, é, um alemão, voltou da guerra, lá. E os filmes dele são que super fez. críticos, ele é super politizado, mas nesse, ó, o nome da mostra era Se Você Morrer, Eu Te Mato. O faroeste gay que ele fez foi numa Aham, coisa preconceituosa, como se gay fosse covarde, né? Então, tipo, é um filme sim, meio é numa outra visão, né? sim, Assim, uma de outra machismo, visão. né? Então, e a minha dúvida é isso, o que causou esse filme? Tá? De que forma ele foi recebido pelos amantes do western ou por qualquer outra pessoa? Qual foi a repercussão? Eu fiquei curiosa de saber, porque para mim foi um western e a relação que mostra lá foi feito um desempenho bem bacana, não caricatural, foi uma coisa, enfim, feita de uma maneira bem autêntica, ou seja, lá como é que a gente pode representar bem, né, normal, natural, de uma certa forma. E aí eu queria saber como que isso foi recebido pelo público em geral e pelos apreciadores do western em especial, se vocês sabem um pouco sobre isso. Eu achei, é difícil fazer, acho, uma coisa nesse tipo de tema que fosse tão naturalmente gay, vamos dizer, tá certo? Tão naturalmente homossexual na boa, tá certo? De uma certa forma, enquanto representação da relação, da paixão, da coisa e tal. Então, é bem, não é caricatural, é bem... Então, eu achei isso interessante, porque não esperava isso. E também, quando acabou, também tive aquela sensação, como que está entrando já o letreiro falando para avaliar A a tradução? legenda! Como? Como? É, a legenda. Então, Mas você eu falei, ué, daí eu me lembrei que achei que tinha tido menos do que 30 minutos e achei que ainda ia avançar, mas eu concordei com a explicação dele, acho interessante, enfim. Mas eu achei isso, achei que a cena a, contexto, a representação, né, da paixão sendo entre homens ou não, que estava bem feito, bem autêntico, bem, sei lá, legal, e não caricatural, não assim como às vezes costuma ser, né? E a minha dúvida é isso, como é que isso foi compreendido, recebido pelo público? Que eu não sei, eu não tô por dentro aí como vocês. Aí. Isso é uma das coisas, né? Porque, por exemplo, no Wikipedia, e tem um outro site também, Filmou, mas eles colocam lá a rating, né? Assim, como que o público avalia, né? Mas é só estrelinha, né? Não tem a participação do público mesmo, né? A gente tem a crítica falando, mas também a crítica, enfim, quando fala alguma coisa do Almodóvar é porque não gosta, é que nem o Woody Allen, né? O Woody Allen e o Almodóvar é uma arroba, né? É um público fiel que vai no cinema ver porque já conhece o produto, o nome deles, né? Só privilegia essa coisa que os franceses inventaram do diretor ser o dono do filme, né? De ser o autor, a marca, né? Registrada do filme. Aí então os dois é dinheiro certo, garantido, né? A distribuição e tudo, né? Apesar que o Woody Allen sofre com isso pra caramba, né? Mas aí a crítica que eu vi que não estava falando do filme era falando do Almodóvar em geral. Então, eu não sei, né? Não vi as estrelinhas como é que tá, né? Não foca isso, né? Interessante. É, Obrigada. obrigada, Foi Silvia. diferente, foi bem interessante. Beleza. Então agora a Beth e depois a Vânia. Eu que inscrevi a Vânia porque eu acho que ela quis falar alguma coisa. Não, eu fiquei agora curiosa sobre essa entrevista que o Átila e a Vânia tiveram acesso. Essa entrevista está online? Como é que a gente poderia ter acesso a ela? Como é que foi realizada? Como é que foi, Lilian? Você sabe? A Vânia vai falar agora, mas na versão do cinema no Brasil.
para levar as pessoas no cinema para assistir um curta-metragem, eles estão exibindo essa entrevista também, que é em espanhol, né? E eu procurei, eu não achei nenhuma, só achei entrevista em inglês, e que não é a mesma, né? E aí eu acho Ah, que é isso, mas aí a Vânia pode falar, né, Vânia? porque como eles conseguiram acessar essa entrevista, que eu fiquei curiosa. Eu gostaria de ter acesso a ela, de Eu de também. ouvi-la. Mas tá no cinema. No Brasil, eu não sei em São Paulo onde está passando, mas no Rio ainda está passando no Itaú, né? No Mas, Espaço Itaú. mas, mas passa antes do filme a entrevista? Ah, Depois. não. Ah, Depois. depois. Ah, É, tá. só um Então instantinho. tá. É interessante, a gente assiste o filme, Hum, as luzes apagam, né, Virgínia? Apaga tudo, fica tudo escuro. Aí você fica esperando. Passam os créditos e ninguém se levanta. Ué, por que ninguém se levantou, né? Tá, levantar para sair do cinema. E aí todo mundo fica esperando, e aí de repente aparece a entrevista do Almodóvar com uma mulher grávida, interessantíssimo. E viu, ô, Silvia, filme cowboy, faroeste gay, procura ver o Ataque dos Cães. É interessantíssimo. E é muito, muito também. A gente Dá para fica chegar aí Como ainda? chocado. chama? Ataque Como dos Cães. Ah, tá. Ataque dos Cães, isso que você falou, o Cães. Ataque dos Cães. Esse que é diretor e escreveu uma mulher. E que não dá um único tiro. Um filme de cowboy faroeste que não tem um único tiro. E é um filme denso, muito bom, mas é ótimo. tá. Obrigada, então. Nada, Vai. procura. Tem na Netflix. Tem na Netflix. Ah, é verdade, tem na Netflix. É. O Procura legal ver. do Vou gênero do assistir. western é que o próprio Scorsese também agora fez um que está num dos pedidos da Facó também. Eu tô louca para ver que a atriz é indígena e é um branco casando com uma atriz, e aí ele assumindo a luta dos indígenas, né? Mas depois de um tempo, né, não na época do western também, né, mais recente, mas a gente vê como que é do imaginário deles, né? Que Nossa, eu gostaria muito de ver. Se tiver isso, eu gostaria muito de ver. eu também quero muito ver, porque até hoje é assim, né? É o que está acontecendo aqui agora, enfim, com o governo passado e que ainda tem que se lidar com essas pessoas, né? O Centrão, o Congresso, é todo bala, né? BBB, bala, boi, sei lá o quê. Mas é o mesmo imaginário, né, da conquista do deserto e você se impor e você tem que sobreviver, né? Então, tipo, o homem tem que ser forte. É como se fosse aquela imagem do homem novo num novo mundo, né? E aí a gente continua ainda com esse imaginário horroroso, né? E os Estados Unidos, enfim, o Western, ele não é mais tão, é, não tem mais tanto, é, as novas gerações, né, não produzem mais tanto, não tem tanto orgulho, né, dessa coisa, né, esses heróis, né, não são mais heróis de western, né? São de outros filmes, são super-heróis, né? De cidade, né? Mas é esse ideário, né? Que é um horror. E do Scorsese parece que é muito crítico também, e super violento. E é o Leonardo DiCaprio, né? Já mais velho, tudo, parece que é baseado em história real. Mesma coisa, latifúndio, a mesma ideia, né? Da terra, né? Assim, propriedade, a mesma luta, né? Enfim, mas é. E aí, ali no coisa. Nossa, isso é uma coisa também do filme que eu gostei. Eles falam muito rápido, eles têm uma familiaridade, claro, eles foram amantes e melhores amigos. Mas eles falam assim, numa naturalidade, rápido, e o flashback que aparece assim também é, tem o mesmo efeito do que eles falam, que a gente vai criando as imagens. Tanto que na hora que aparece eles jovens, eu fico achando que é o filho.
Depois, no final, que o filho aparece, eu vejo, o filho é o que estava cantando, né? Mas é tudo muito condensado, muito rápido. E eu amei, assim, ver. O Herzog fala isso, né? Que o cinema leva a gente para lugares que a gente não pode ir, que a câmera vai e que às vezes a gente não pode ir, né? Mas, tipo, viver outras vidas que a gente não pode alcançar, viver, enfim, né? Eu achei muito legal. Uma relação homossexual masculina, mas muito de igual, né? Não é aquela coisa romantizada de cada um assumir um papel, é muito louco. E o Akle e a Vânia acho que caíram. Hum, quem é o próximo? Não era a Acho que Vera? aí já assim se ferrou. É, né? Virgínia, quer falar alguma coisa? Eu queria falar. Quando Vânia comentou sobre é, a sequência, né, do filme e depois da entrevista, na hora que apareceu o primeiro letreiro, apareceu Almodóvar, não sei o que, né, que era falando que o filme era de Almodóvar, aí eu digo, nossa, passou tanto tempo para passar a indicação do início do filme. Ainda não tinha caído a ficha que era um curta-metragem. Mas aí eu achei um longa-metragem também e já tinha passado meia hora para poder botar o nome do Almodóvar. Eu digo, rapaz, esse cara é muito doido. Aí, quando apareceu as letrinhas pequenininhas, é que eu digo, não, terminou o filme. Aí, a entrevista, começou a entrevista, foi bastante interessante, mas teve esse meu estranhamento de, do curta e do longa-metragem, do longa-metragem não acontecer, entendeu? Aí eu digo, não, a história já foi contada. Aí fui ouvir o Almodóvar falar. Então, era só o detalhe de estar no cinema e me deparar com o diretor sendo entrevistado. Eu não tenho assistido curtas assim, então não tinha passado por essa experiência, assim, pelo menos não recentemente, de assistir entrevista. Passei por um japonês, mas de anime, um cara craque de anime. Aí passei a experiência de assistir a entrevista dele, mas aí eu estava preparada. Almodóvar, não. É tipo assim, né, vou falar aqui, né? Agora é o filme e depois a explicação do filme, né? Como se fosse quase isso, né? Paulo estava mais preparado. Paulo estava mais preparado. Eu não, eu estava meio sem saber. Beleza. Gente, só para me despedir, dizer que valeu a pena, foi ótimo, o debate foi bom também. Eu acho que esse é o tipo do filme que a gente devia ver duas vezes, porque ele é curto, né? E debater duas vezes. A Boa gente noite para debate todos. de novo. Ai, Um beijo, Eu, então. eu, eu lamentei entrar para ver o filme já sabendo que era um curta, porque eu não tive essa experiência que o pessoal teve, de tomar o susto de ser um curta. Tinha sido muito discutido e muito debatido já isso, e sai na imprensa e tal, que o filme era um curta, que tinha uma entrevista, etc. e tal. Fiquei curioso de conhecer a entrevista. Agora, eu estava vendo numa propaganda, um chequezinho que eu fiz aqui, esse filme está no MUBI também. Eu não tenho MUBI, não uso o MUBI, mas é um streamer, como se fosse o Netflix, chamado MUBI, M-U-B-I. E Isso eu que é entendi pela ótimo. divulgação deles que a entrevista também está lá. Tá? Olha, não, mas eu acho que é só dia 20 de outubro que vai ser liberado no MUBI, não é? Tá bom.
porque está dizendo que a distribuidora avisou que o filme ia sair com entrevista, não sei o que e tal, e o MUBI também falou. Então, eu pensei que fosse a mesma coisa, mas eu não sei quando vai estar disponível no MUBI. Mas, de qualquer maneira, eu não pretendo ter o MUBI tão cedo. Já tem muita coisa no meu computador, não aguento mais botar novidade. Boa noite, gente. Então tá bom, pessoal. Boa noite, ótima semana. Eu Adorei o também estou debate indo. Boa também. noite. Tchau, tchau. Até. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau.